Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula do Professor Rafa e dessa vez a gente vai continuar brincando um pouco mais sobre botânica. Estamos aqui iniciando esse bate-papo, conversando um pouco sobre as algas, que são os grandes ancestrais desses organismos terrestres. Sobre as algas, a gente já conversou sobre uma introdução a elas, depois falamos sobre as estratégias reprodutivas e hoje nós vamos falar sobre a classificação e a biodiversidade desse grupo. Tá imperdível, hein? Quer saber um pouco mais sobre isso? Chega junto depois da vinheta. Maravilha, rapaziada! Então vamos seguir aqui o nosso bate-papo trazendo os principais filos das algas que estão enquadrados dentro do reino protista, tá? Então o primeiro filo que a gente vai brincar é o filo das crisófitas. Aqui nós teremos o principal representante desses indivíduos são as diatomáceas. A grande maioria desses organismos são unicelulares, como esses que a gente está vendo aqui do lado, uma forma geométrica bem típica, né, e bem particular desses indivíduos. Porém, existem versões, né, existem indivíduos, existem variações que acabam sendo multicelulares e filamentosos aqui nesse caso, tá? Um lance legal que a gente menciona sobre as diatomáceas, sobre as crisófitas de uma forma geral, em relação à sua parede celular. Tem uma composição extremamente complexa, apresentando polissacarídeos como as pectinas, associado à sílica, que é um mineral que traz rigidez e firmeza a essa parede celular. Agora, uma coisa interessante sobre a sílica, moçada, é que pouquíssimos seres na Terra apresentam enzimas capazes de degradar essa substância, o que torna a parede celular dessas algas um composto pouquíssimo biodegradável. O que isso significa dizer, Rafa? Significa dizer que essa parede celular dificilmente vai ser degradada por outros organismos decompositores, por exemplo. E aí você vai e me pergunta assim, tá, Rafa, mas se ela não é degradada, o que acontece quando esses organismos morrem? Então, moçada, quando esses organismos morrem, pelo fato de eles não serem degradados, eles têm uma grande predisposição a formar fósseis. E esses fósseis de diatomáceas tem um nome bem peculiar e bem particular, que são conhecidos como diatomitos. O que é um diatomito, Rafa? Bom, gente, diatomito representa um grupo de diatomáceas que já morreram. E esse bando de diatomácea que já morreu em algum momento acaba formando bolsões conhecidos como diatomitos, e esses bolsões eles são muito utilizados pela rapaziada que busca petróleo, né? Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a Petrobras, que busca petróleo no subsolo dos oceanos, e toda vez que eles encontram os diatomitos, eles percebem que aquele ambiente é um ambiente promissor, é um ambiente que tem uma grande chance de apresentar petróleo na brincadeira, né? Por quê, Rafa? Qual é a relação que existe entre esses fósseis de diatomáceas e o petróleo? Bom, gente, quando a gente apresenta uma grande quantidade de algas em um determinado ambiente, a gente acredita que aquele ambiente já foi super colonizado, né? Em tempos de outrora, né? Então, se ele já foi muito colonizado, é porque provavelmente existem muitos fósseis, e por existirem muitos fósseis, é provável que exista muito petróleo. Então, os diatomitos, eles são um ponto de referência, né? Um indicador de que aquele ambiente provavelmente tem uma boa quantidade de petróleo, tá? Outra coisa bacana que a gente menciona é que esses organismos eles têm uma reserva de energia na forma de óleos. Lembrando, tchutchus, que os óleos eles são menos densos do que a água, e essa menor densidade é muito interessante porque isso gera uma maior capacidade de flutuação
desses organismos. E aí você pergunta, Rafa, por que eles querem ficar flutuando? Cara, eles querem ficar flutuando porque o ambiente mais iluminado é o ambiente próximo à superfície. Então, dessa forma, eles conseguem obter muitos nutrientes. E aí, é importante a gente mencionar sobre isso, que essa comunidade de organismos que vive flutuando na superfície da coluna d'água é conhecida como comunidade planctônica. Então, as diatomáceas, essas algas que a gente está vendo aqui, são organismos que fazem parte da comunidade planctônica, mais especificamente o fitoplâncton, né, que é a parcela do plâncton formado por organismos fotossintetizantes, como essas algas unicelulares. Tá? Aí, essa reserva de energia, ela nos leva a uma observação muito interessante, onde é possível que haja a extração dos óleos das diatomáceas, dessa gordura aqui, ó, que elas usam como fonte de reserva energética, como uma promessa para o futuro dos combustíveis. É possível, moçada, a gente fazer fazendas de diatomáceas, né, com água, luz, nutrientes, e a partir dessas fazendas a gente extrair esses óleos e produzir aquilo que nós chamaremos de biodiesel. Biodiesel é um composto, é um combustível que é produzido a partir de óleos, a partir de gorduras de origem biológica, né? E no caso aqui, eu estou extraindo óleos, né? Eu estou extraindo gordura de um organismo fotossintetizante a partir de uma alga, e é possível que eu produza, portanto, uma grande quantidade de biocombustível no futuro, quando essa técnica ainda tiver ou já estiver mais bem elaborada, mais bem lapidada, mais bem desenvolvida, para eu conseguir ter uma maior pureza na extração desses óleos e uma produtividade de biocombustível muito maior do que a gente tem, por exemplo, com o do petróleo, né? Então vamos torcer para a galera continuar pesquisando esse assunto e no futuro a gente ter uma outra fonte de combustíveis que não apenas o petróleo. Maravilha, moçada? Então essas são as nossas diatomáceas que se enquadram aí no grupo das crisófitas, tá? Além disso, a gente pega aqui, ó, moçada, o filo das pirrófitas, também conhecidos como dinoflagelados. Essas algas são unicelulares e coletivamente são chamados de plâncton, aqueles organismos de livre flutuação, do qual as diatomáceas também fazem parte. Tá? Então aqui é a imagem aqui, ó, de um dinoflagelado, de uma pirrófita. Essa aqui é bem característica do grupo. Uma observação importante é que eles não apresentam parede celular. O que vai existir nesses organismos é na verdade uma membrana plasmática super rígida, apresentando celulose entre os fosfolipídios. Então, a ausência de parede celular tornaria a membrana muito suscetível a sofrer lesões. E para contornar essa maior predisposição a sofrer lesões, esses organismos incorporaram à sua membrana plasmática fibras de celulose, tornando assim essa membrana muito mais rígida do que seria na sua ausência, né? Alguns desses organismos produzem toxinas. Essa é uma discussão bem interessante. Essas toxinas aqui, moçada, tem duas características muito importantes. A primeira delas é que são toxinas não biodegradáveis. Mais uma vez, é a segunda vez que a gente menciona esse termo, né? Não biodegradável. O que isso significa dizer, moçada? Significa que não existem enzimas na natureza capazes de decompor esse tipo de substância. Então, é por esse motivo que essa substância acaba se acumulando nos organismos ao qual tem contato com ela. E esse acúmulo dessa substância é que as tornam tóxicas, né? E aí o resultado disso é que você tem que essa substância pode ser tóxica ao fígado, onde geralmente se acumula,
Então ela vai ser hepato. Também é tóxico ao sistema nervoso, então eu vou acrescentar aqui, ó, neuro, tá? Hepato, neuro, tóxicas, porque elas podem provocar lesões no fígado e no sistema nervoso, caso ela se acumule no seu corpício, devido ao fato de ela ser não biodegradável, tá legal? Agora, uma outra discussão muito importante que tem a ver com esse lance dessas toxinas é o lance da maré vermelha, né? Uma parada que adora aparecer nas provas. A maré vermelha é uma situação em que você tem proliferação excessiva de algas provocado por um fenômeno conhecido como eutrofização. Gente, eutrofização é uma situação em que você acaba apresentando, por um motivo ou por outro, excesso de nutrientes, e esse excesso de nutrientes ele permite que essas algas se desenvolvam loucamente como se não houvesse amanhã. E aí essa proliferação exagerada provoca um boom no crescimento populacional desses indivíduos, e aí o resultado é que você começa a observar uma grande população de dinoflagelados. E como eles têm um pigmento avermelhado, ele torna a superfície mais avermelhada, por isso que a gente acaba chamando de maré vermelha. Tá, Rafa, mas o problema dessa maré vermelha é só isso? É só o crescimento exagerado dessa população? Bom, então, a grande consequência dessa proliferação exagerada é o acúmulo dessas toxinas aqui, né? Que nem são biodegradáveis e por esse motivo se tornam tóxicas. Então você acaba tendo a intoxicação da vida marinha na presença desse exagero da população desses indivíduos. Lembrando, moçada, que esse excesso de nutriente ele pode ser causado por intervenção humana, principalmente quando a gente faz despejo de esgoto na água, né? O esgoto traz muito xixi e muito cocô. Xixi e cocô, moçada, tem muito nutriente, tem muito nitrogênio, tem muito fosfato, tem muitos elementos importantes para esses organismos se desenvolverem, né? Então o esgoto ele precisa ser tratado antes de ser jogado nos ambientes aquáticos, né? E aí uma coisa importante lá para as aulas de ecologia, quando essa toxina se impregna no ecossistema, você chama isso de bioacumulação, né? Quando ela se acumula nos indivíduos, né? Então eu estou no ambiente aquático, eu me contaminei com essa substância, ela se acumulou no meu organismo, eu chamo isso de bioacumulação. Agora, à medida que essa toxina vai sendo repassada por meio da dieta, né, para os outros níveis da cadeia alimentar, é possível que ocorra um fenômeno conhecido como magnificação trófica, que é quando você tem uma maior concentração dessa toxina, você vai acabar apresentando uma maior concentração dessa toxina nos níveis mais altos da cadeia alimentar. Então você vai ter maior concentração da toxina, aonde Jesus nos maiores níveis, que nós chamaremos de níveis tróficos. Você lembra disso aqui, né? O lance das cadeias alimentares. O primeiro nível corresponde aos produtores, o segundo nível, o consumidor primário, o terceiro nível, consumidor secundário. Então, à medida que eu subo no nível trófico da cadeia alimentar, eu acabo observando um maior acúmulo desse tipo de substância nessas populações. A gente vai ter aulas sobre isso no futuro, hein, moçada? Nas aulas de ecologia, tá? Por que isso é importante para a gente? Porque nós, seres humanos, geralmente estamos nos últimos níveis, né? Nós somos predadores de topo. Então, quando a gente polui a água, a gente acaba dando nutrientes para que essas populações se proliferem e essa proliferação causa esse aumento da toxicidade que pode, no final das contas, acabar
sendo nocivo ao nosso próprio grupo, né? Já que nós fazemos parte dos maiores níveis tróficos dos ecossistemas, tá? Um outro lance legal que a gente comenta aqui é que algumas dessas algas são bioluminescentes, elas emitem luz, né? Uma proteínazinha chamada de luciferina. Luciferina é um termo que foi empregado nessa proteína porque ela contém luci, que significa luz, e ferres, que significa aquele que contém ou aquele que transporta. E nesse caso, luciferina é uma proteína que contém luz ou que emite radiação na forma de luz quando é oxidada. E aí, não sei se você já assistiu, mas aquele filminho lá, né, moçada, As Aventuras de Pi, tem uma parte dele que você achou maior psicodelia, você achou até que isso tudo fosse mentira, né? Ah, nossa, Rafa, a água está emitindo luz, de repente vem uma baleia lá na parada e a água é bioluminescente e tal. Nossa, isso é muita viagem, Rafa. Isso não existe de verdade, cara. Mas o pior de tudo é que existe essas algas aqui, elas se comportam exatamente dessa maneira. Quando a água é agitada, elas acabam emitindo luz dessa maneira. Agora, lógico, né, foi utilizado no filme de forma artística e de forma lá, bem exagerada, né? Mas é um fenômeno natural que está relacionado com os dinoflagelados. Valeu? Então, seguindo aqui o nosso bate-papo, a gente passa agora para falar um pouquinho sobre as algas vermelhas. Agora a gente já passa para as algas macroscópicas, são as macroalgas na parada. Também são conhecidas como rodófitas. Essas algas apresentam talos, né, delicadamente ramificados. A gente já comentou um pouco sobre isso. As talófitas são as algas multicelulares. Se encontram geralmente nas regiões mais profundas da zona fótica. A gente mencionou isso também. As regiões mais profundas da zona fótica, moçada, elas não recebem muita luz vermelha. A gente lembra o seguinte, ó, a luz, quando ela chega na água, ela se decompõe, né, em azul, basicamente, verde e vermelho. O vermelho é um comprimento de onda que entra poucos metros na coluna d'água. Então, na região mais profunda, a única fonte de energia é o comprimento de onda azul. E aí existe esse pigmento avermelhado aqui, que faz parte aí do grupo dos carotenos, os carotenoides de uma forma geral, que eles absorvem muito bem o azul. Então, as algas das regiões mais profundas apresentam um pigmento avermelhado para conseguir absorver uma maior quantidade de energia que é oferecida pelo comprimento de onda azul. Bem legal esse lance, né? Então, o pigmento vermelho aqui, a ficoeritrina, que faz parte desse grupo dos carotenoides, permite a absorção da luz azul, bem tranquilo, né? Dessas algas é extraído o agar, que é uma substância utilizada em meios de cultura nos laboratórios. Meio de cultura é uma comidinha de bactérias, né? Que eles usam para alimentar as bactérias, mantê-las vivas, ou bactérias, ou células de uma forma geral, para estudá-las, né? Entender como elas se comportam. E até mesmo esse agar é utilizado na eletroforese, que é um procedimento bem complexo. A gente vai depois conversar um pouco melhor sobre isso. Algumas dessas algas até mesmo servem de alimentos, né? Aquela alga lá do sushi, né? Aquela alguinha lá que usa para enrolar o arroz, ela faz parte desse grupo aí das rodófitas. Tá legal? Bom, próximo grupo são as algas marrons, que faz parte do filo das feófitas. Essas algas também são macroscópicas, são muito grandes, né? Podem atingir coisa de 50 metros de comprimento. Geralmente se localizam nas regiões costeiras e apresentam um crescimento muito acelerado, até 20 centímetros de crescimento por dia. A parede celular aqui vai apresentar um componente chamado algina, que é uma substância utilizada como espessante na indústria do alimento, utilizado em vários deles, né? Sorvete, por exemplo, né? Aqueles negócios lá de decoração de bolo, para tornar a solução um pouco mais
pastosa, né, se utiliza esse tal dessa algina, que é uma substância encontrada na parede celular desses organismos. Também é utilizada para a fabricação de pneus, cosméticos, uma série de aplicações importantes, né? E um representante importante desse grupo é a Laminaria japonica, que é uma alga utilizada para aumentar a dilatação do canal vaginal em procedimentos cirúrgicos no útero, né? Então você vê que o canal vaginal ele é formado por um músculo que está geralmente contraído, e existem substâncias que essa alga produz que relaxa a musculatura do canal vaginal. Esse relaxamento, portanto, permite que o médico realize o procedimento cirúrgico sem necessariamente realizar um corte no abdômen para ter acesso ao útero, né? Um procedimento bem menos invasivo, né? Por último, tchuquinhos, o último grupo de algas que a gente brinca aqui são as algas verdes, também conhecidas como clorófitas. Aqui nós teremos organismos que apresentam muitas similaridades com as plantas terrestres. Fique ligado, porque o grande objetivo da gente falar sobre as algas era a gente conseguir identificar esse parentesco que existe entre esses dois grupos, tá? Entre as algas e as plantas. Então, quais são as grandes similaridades que existem entre algas verdes, clorófitas, e plantas terrestres? Primeiro, ambas apresentam parede celular formada por celulose. Ambas apresentam tanto a clorofila A quanto a clorofila B, e as duas apresentam amido como polissacarídeo de reserva. Você vê que nem todas as algas têm celulose na parede celular, nem todas as algas têm clorofila, nem todas as algas têm clorofila B, e nem todas as algas têm amido como substância de reserva. Então são as algas verdes, especificamente aquelas mais aparentadas com as plantas terrestres. São consideradas, portanto, os ancestrais mais recentes das plantas terrestres, o ancestral aquático mais recente, né? A grande maioria desse grupo é microscópica. Essas algas microscópicas, elas são unicelulares e serão chamadas de crisófitas. Vou colocar aqui para você, ó. Crisófitas é o nome do grupo das algas verdes unicelulares. Porém, existem muitos grupos de algas verdes multicelulares, e essas algas verdes multicelulares serão chamadas de carófitas. Então, as carófitas, dentro do grupo das clorófitas, são os parentes mais próximos das plantas terrestres, tá? Principalmente as carófitas de água doce. Muito provavelmente as primeiras plantas surgiram a partir de algas como essas aqui, ó, que viviam em lagos e rios e que acabaram se adaptando bem ao ambiente terrestre. Valeu, tchutchucos? Então, esse foi o nosso bate-papo sobre as algas. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido e tente filtrar as informações importantes, principalmente aquelas que relacionam as algas com as plantas terrestres. Compare as diferenças que existem entre esses grupos, porque na grande maioria das vezes as questões trazem essa comparação entre algas e as nossas queridas plantas terrestres. Estamos chegando ao final das algas, hein? Tá pertinho de terminar. No próximo grupo de aulas a gente vai falar um pouco sobre a importância delas para os ecossistemas, tanto aquático como terrestre, mas são discussões que serão feitas no futuro. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!